Olá pessoal, meu nome é Arthur Gonçalves da Contabilidade no Brasil e chegamos na nossa segunda videoaula da semana da escrita fiscal. Nesta semana nós estamos aqui com a missão, eu tenho uma missão digna, uma missão de entregar um conteúdo relevante e extremamente prático para você que tem a capacidade de fazer com que a sua carreira receba uma nova fase, vá para uma nova fase, uma transformação verdadeira. Sabe por que eu quero fazer isso com você? Porque aconteceu comigo, e se aconteceu comigo, eu sei que também pode acontecer com você. Legal? Seguinte, nessa semana muita coisa está acontecendo e nessa videoaula em específico, nós vamos falar de substituição tributária. É isso aí, ST na veia. Vou mostrar para você o que é substituto tributário, o que é substituído. Vou mostrar para você o convênio 92 de 2015, o convênio 52 de 2000. Poxa gente, convênio 52 de 2017. Vamos também falar sobre o convênio 142 de 2018. Todos esses assuntos importantes, mas afinal essa é a parte só teórica e vamos fazer na prática o ajuste do MVA. É assim, eu vou mostrar para você na tela como se faz o ajuste do MVA, como você entende isso, tá? Vamos calcular na prática também uma nota fiscal para que você possa ter familiaridade neste cálculo da substituição tributária. Mas antes, deixa eu agradecer a vocês que estão aqui conosco participando da semana da escrita fiscal. Recebemos vários comentários falando que estão gostando e eu queria dividir com vocês alguns desses comentários, que nos deixam muito felizes de estar aqui participando com vocês. Olha só o que disse o Carlos Oliveira. Eu achava que sabia tudo do Simples Nacional, mas quando foi falado sobre produtos monofásicos do PIS e da COFINS que podia reduzir, fiquei em choque mesmo. Não é só você, viu, Carlos? Pode ter certeza. Olha o que o Emerson Alves disse. Fantástica aula, professor Arthur. Parabéns, estou iniciando agora meu escritório de contabilidade e aprendi bastante. Obrigado. Eu que agradeço, Emerson. Vamos lá, olha o que disse o Giovanni. Aula maravilhosa, onde além de aprender, ele orienta para novos conhecimentos. Fantástico. Olha agora o que disse o Victor Lima Almeida. Parabéns pela aula, você fala coisas que nem eu sabia que podia ser feito no Simples Nacional. Obrigado a todos vocês que estão aqui participando conosco, tá bom, pessoal? Ei, se você por algum motivo não assistiu a primeira videoaula, eu lhe recomendo fortemente, para agora esse vídeo, vai aqui embaixo, assista a primeira videoaula. Você não pode perder o conteúdo do Simples Nacional, é importante para o seu crescimento. Vimos toda a questão conceitual do Simples. Entendemos que o Simples, antes do Simples Nacional, existe uma pré-história do Simples. É isso mesmo, começando lá na Constituição de 88, depois com o Super Simples Federal, depois também com a alteração da Constituição, trazendo os estados e municípios obrigatoriamente, para só chegar assim na Lei Complementar 123 e também na mudança muito grande e drástica que aconteceu na Lei Complementar 155. São os assuntos que nós levamos de forma conceitual, teoria. E depois nós fomos para a prática. Na aula prática eu mostrei para você como fazer uma apuração com segregação de receita dentro do site do Simples Nacional. Chegando lá, mostrando como ficaria todos os valores, mostrando para você a questão do PIS e COFINS dentro do Simples Nacional, mostrando também a substituição tributária. Aula importantíssima para o seu crescimento. Então, vamos lá? Vamos para a nossa segunda aula? Vamos falar de substituição tributária? Então vamos lá. Como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de mostrar o antes das coisas, né? O anteriormente, o porquê das coisas. E eu preciso te contar como que a substituição tributária se iniciou no nosso ordenamento, né? Nosso ordenamento tributário. Porque é o seguinte, vamos lá. Na Constituição de 88, propriamente dito, não havia nada que permitisse a substituição tributária. Absolutamente nada, tá bom? Ah, mas professor, eu já li lá no artigo 155, lá no artigo 155 fala da substituição tributária. Fala mesmo, mas só fala depois que houve a alteração da Constituição, que foi a alteração número 3 de 1993. Então, é a emenda constitucional 3 de 1993 que veio trazendo essa modificação. Olha na tela comigo para você ver o que diz ela. É o seguinte: a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de impostos
ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Essa palavra é importante. Posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Então isso veio trazendo essa alteração, permitindo que mesmo que a mercadoria não circule, que é a premissa do ICMS, haja o pagamento ou recolhimento da substituição tributária. Então essa é o que veio trazer o princípio das coisas lá na Constituição Federal, que foi essa alteração, essa emenda constitucional número 3 de 1993, ok? Depois disso, aí sim a gente consegue começar a pensar em substituição tributária. E sempre que eu vou dar essa aula, alguns alunos falam assim: professor, mas eu estou aqui em Santa Catarina. Em Santa Catarina tem substituição tributária e o senhor quer me ensinar substituição tributária aqui em Santa Catarina? Aí eu digo, quero. Aí às vezes alguém fala, mas professor, eu estou no Espírito Santo e no Espírito Santo tem substituição tributária, mas é diferente de Santa Catarina. O senhor quer me ensinar substituição tributária aqui no Espírito Santo? Eu digo, quero. Aí também na Bahia, professor, mas estou na Bahia, é totalmente diferente de Santa Catarina, do Espírito Santo. O senhor quer me ensinar substituição tributária aqui no meu estado? Eu digo, quero. Eu quero e posso ensinar substituição tributária no seu estado. Lógico, vai ter algumas situações que são particulares, mas a regra geral vem de algo superior, vem algo acordado, e é disso que você vai entender, e você vai ver que você vai conseguir aí muito dentro do seu estado com esse conhecimento. Primeiro, a gente vai estudar a Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 1996. Lei Complementar 87 de 1996, chamada Lei Candir. Lá tem muita coisa que a gente precisa da substituição tributária. Vamos falar também sobre os convênios. Vamos lá. Convênio de CMS 92, Convênio de CMS 52 e Convênio de CMS 142. Se a gente pegar tudo isso, vamos lá, a Constituição, a alteração da Constituição, a Lei Candir e esses convênios, você está capacitado, totalmente capacitado para falar de igual para igual com qualquer pessoa no seu estado sobre substituição tributária, tá bom? Aí você vai ser só que entender quais são os itens que estão dentro da substituição tributária no seu estado. Então, eu não estou deixando nem 5% de situações particulares do seu estado para você procurar. Isso é muito tranquilo para você entender totalmente a substituição tributária, ok? Então vamos lá, o que a gente precisa entender da substituição tributária de partida para a gente entender? Então, alguém está substituindo alguém. Nossa, professor, parece piadinha sem graça. Não, não é piadinha, é verdade. A substituição tributária é a obrigação de alguém substituir outrem. Vou falar bonitinho para você, tá? Então, alguém substituir outrem. Aí você fala, poxa, professor, mas me explica isso de uma forma menos contabiliez, uma forma mais prática. Tudo bem, vamos lá. As organizações, né, a Secretaria de Fazenda, entenderam que é muito difícil fiscalizar todos os contribuintes. Por que é difícil? Porque é muito pulverizado. E eles entenderam que fiscalizar os grandes industriais, ou em alguns lugares as distribuidoras, é muito mais simples, é muito mais tranquilo, é muito mais fácil e vai evitar a sonegação. Esse é um dos pontos. Eu vou fazer essa ligação que você vai entender bem. Então tá bom. Então, fiscalizar todos os contribuintes é muito difícil. E se eu fiscalizar quem promove, quem realmente industrializa, os grandes industriais, ou a cadeia de distribuição, é mais fácil do que fiscalizar todos os contribuintes. Primeira coisa. Segunda situação. Concorda comigo que a substituição tributária leva para os cofres públicos uma antecipação de receita que ele só ia ter quando vendesse a mercadoria lá no final? Então ele já está levando para o cofre público, ele já tem uma condição de aumentar a receita, mas antecipar essa receita. Então são duas vantagens. Então vamos lá. Então, para essa situação de realmente entender e dirimir, facilitar a vida da fiscalização e de não permitir ou diminuir a possibilidade de haver a sonegação, houve a instituição da substituição tributária. Que se pega o industrial, vou fazer aqui um exemplo para você, eu, industrial, vou vender para você que é distribuidor, tudo dentro do estado, para a gente fazer depois um exemplo fora do estado. Então, eu, industrial, vou vender, vamos lá, pendrive, deixa eu fazer um exemplo aqui com pendrive. Então, eu sou um industrial e eu fabrico pendrives, tá? Estou dentro do seu estado. Eu fabrico pendrives e você é um distribuidor. Então, eu vou vender pendrives para você.
Vendi meu pendrive para você, e você vai vender para um, vamos lá, um revendedor, né? Você é um distribuidor, isso é grande, e você revende para um revendedor. E esse vendedor vai vender para o cliente final. Então nós temos industrial, distribuidor, revendedor e cliente final. Legal, são 4 nessa nossa cadeia produtiva. Ok, o que é a substituição tributária? Substituição tributária nada mais é que o industrial pagar o ICMS para todo mundo. Poxa, professor, ficou estranho, não entendi nada. Vamos lá? Tira a substituição tributária então e vamos entender como funciona a cadeia sem a substituição tributária. O industrial paga o ICMS dele, manda crédito para cá. Esse aqui toma o crédito do industrial, né? Não como atividade do ICMS, toma o crédito industrial, faz o pagamento, coloca a sua margem de lucro, faz o pagamento também da sua parte. Manda crédito para cá, que é o revendedor toma crédito, faz a sua margem de lucro e vende para o cliente final. E aí sim, a Secretaria de Fazenda, o Estado, vai pegando, vai tomando essa parte, cada parte ela vai tomando a sua parte do ICMS, ok? Tranquilo? O que é a substituição tributária? Eu elimino o distribuidor, elimino o revendedor e já pego o ICMS aqui, ó, no industrial, no começo das coisas. Poxa, professor, mas então por que ele faz isso? Vou voltar lá atrás. Primeiro, antecipa a receita. Segundo, eu não preciso mais, a Secretaria de Fazenda não precisa mais fiscalizar distribuidor. Não, já está pago aqui, ó, no industrial. A Secretaria de Fazenda não precisa mais fiscalizar o lojista. Não, está pago aqui no industrial. Professor, ele não vai, a Secretaria de Fazenda não vai fiscalizar? Lógico que vai, tem outros assuntos para fiscalizar. Mas por causa do ICMS, está assegurada a questão do ICMS, porque está lá na industrial, está na cadeia industrial. Sempre vai ser só industrial? Não, pode ter algumas modificações. A gente vai explicar cada detalhe desse, tá? A substituição tributária, ela é boa para o contribuinte? Na maioria das vezes não, porque ela força o contribuinte a pagar um valor, né, um tributo que ela ainda nem vendeu. Então isso faz um desfalque no seu caixa. Mas em algumas situações eu já vi os contribuintes desejarem a substituição tributária. E aí alguns podem falar, professor, contribuinte desejando substituição tributária? Eu nunca vi, mas eu posso te dizer que eu já vi. Aconteceu, se eu não me engano, foi em 2011 ou 2012, em Brasília, tá? A Associação dos Supermercadistas se reuniram, foram na Secretaria de Fazenda, no Secretário de Fazenda, e pediram para que os supermercados entrassem na substituição tributária. Vou falar. A Associação dos Supermercadistas se reuniram e foram até o secretário de Fazenda pedirem para que os supermercados entrassem na substituição tributária. Na época podia, qualquer tipo de assunto, entrassem na substituição tributária. Aí você me pergunta, por que, professor? Você vai ter que pagar antes. Ele poderia pagar depois, daqui 30 dias, ou só quando vendesse, ele vai ter que pagar antes. Por quê? Para evitar a concorrência desleal. Porque naquele período existiam muitos comerciantes que não recolhiam o ICMS da forma que tinha que ser feita. Ou faziam e vendiam muito mais barato e concorrência desleal. E depois a empresa quebrava e faziam uma bagunça no mercado, tá? E os grandes varejistas, não podendo sonegar, ou não querendo, melhor dizendo, a fazer a sonegação, empresas sérias, pediram que a substituição tributária viesse e aí eliminasse essa possibilidade para que esses tipos de contribuintes, esses tipos de empresários, fizessem uma bagunça no mercado, porque deixavam de recolher o ICMS e por isso vendiam mais barato. Lógico, amanhã vinha a fiscalização, autuava ele, a empresa fechava, mas o estrago no comércio estava feito. Então, naquele período foi feito um pedido para a Secretaria de Fazenda para que todos entrassem, tá? Então é um exemplo para você que nem sempre é só uma questão da Cefaz, pode ser também um segmento que solicita essa substituição tributária. Hoje em dia não está mais para fazer assim, porque a gente tem os segmentos que podem, quais são as situações. Você vai entender isso aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar a entender os conceitos, os atores da substituição tributária. Eu gosto muito de usar essa frase, os atores da substituição tributária. Então vamos entender primeiro o que é contribuinte substituto. Contribuinte substituto. É o primeiro da cadeia, a gente vai entender. Lê comigo para ficar retido aí na sua memória, para você poder entender mesmo o que é isso, tá? Vamos lá. O que é contribuinte substituto? É aquele ao qual, por força de lei, lhe é imputada a responsabilidade de reter e recolher o imposto relativo ao fato gerador praticado por terceiros.
Regra geral, o contribuinte substituto é o industrial, o importador, o arrematante de mercadoria importada e o detentor de regime especial de tributação. Então vamos lá de novo. Quem que é o contribuinte substituto? É o que paga o ICMS dele, que é o ICMS normal, e também o do restante da cadeia, que é o do distribuidor, que é o do varejista, de todos que vão seguir na cadeia do ICMS. Ok? Então o substituto é quem substitui alguém. É ele o responsável de pagamento, tanto da parte dele do ICMS, como da parte dos demais. Então é a primeira coisa que a gente entender, o primeiro ator, que é o contribuinte substituto. Vamos lá. E o contribuinte substituído? Quem que é o contribuinte substituído? Vamos lá. É aquele cuja lei designa como realizador de hipótese de incidência do fato gerador, o para frente, mas a responsabilidade pelo recolhimento do tributo é atribuída a outro, ou seja, a quem o vendeu lá atrás. Importante ressaltar que mesmo que o contribuinte tenha sido substituído da obrigação principal do pagamento do tributo, ainda assim se mantém responsável pelas obrigações acessórias previstas na legislação. Ou seja, ele não está, não precisa mais se preocupar com mais nada. Não, não é assim não. Ele ainda tem as suas obrigações, mesmo que sejam acessórias, tá bom? Então, vamos lá. Quem que é o contribuinte substituído? O contribuinte substituído é quem comprou do substituto. É o distribuidor, é o varejista, é o outro varejista, é o quem segue na cadeia do ICMS. Ok? Então nós temos dois atores, o substituto e o substituído. O substituto paga para todo mundo e o substituído é aquele que já está pago, eu vou só fazer a venda e o ICMS não vai ter que ser recolhido. Nossa, professor, então é muito simples. O industrial paga para todo mundo, o substituído não paga para ninguém e aí eu sigo vendendo. É tranquilo. Obrigado, muito obrigado. ICMS ST para mim está resolvido. Bora para frente. Não, calma aí, tem muita coisa para você aprender. Isso não é tão simples assim. Nunca vai ser tão simples assim, tá, pessoal? Tem muitas exceções às regras. E o contribuinte substituto eventual ou intermediário? Olha as exceções chegando. Contribuinte, substituto, eventual ou intermediário. É ótimo, eu acho lindo quando eu vejo essas frases assim. Parece que tão né? Contribuinte, substituto, eventual ou intermediário. Não foi eu que escolhi essa frase não, tá? É que tá na legislação. Tá bom, quem que é esse cara? Que ele é eventual ou intermediário? É o distribuidor. Poxa, professor, você falou que o distribuidor ele comprava da indústria e se ele compra da indústria, a indústria é substituto, ele era substituído. Sim, mas, porém, contudo, no entanto, imagine você o seguinte, eu indústria, né? Vendi para você pendrive. Eu, indústria, vendi para você pendrive e você, distribuidor, vai vender pendrive também. Ok, você já foi substituído, né? Eu substituí você, eu paguei para você. Porém, você entende ou consegue um novo mercado fora do seu estado e vai vender para outro estado. Sim, você, distribuidor, vai vender em outro estado. Você tem um mercado lá para vender esses pendrives. Ok. Você se tornou, neste momento, ao vender para outro estado, substituto tributário. Substituto, dois substitutos na cadeia? Sim, dois substitutos na cadeia. Poxa, professor, mas e agora não faz sentido? Eu concordo com você, não faz sentido. E é por isso que a gente tem que entender muito bem como funciona essa parte dessa exceção. Seguinte, a indústria vendeu para a distribuidora, ela vai ser uma substituto tributária? Sim. Vai pagar o ICMS dela? Sim. Vai pagar o ICMS da distribuidora? Sim. Beleza. A distribuidora vende para dentro do estado e vende para fora do estado. Ao vender para dentro do estado, ela tem que pagar o ICMS? Não. Não vai pagar porque já está pago. E se ela vender para fora do estado? Ela tem que pagar o ICMS dela e o ICMS ST, se lá for a substituição tributária. Olha isso, pessoal. Olha que importante entender essa parte aqui. Professor, mas se já foi pago para ela, né? A indústria pagou o ICMS para ela, quando a distribuidora vender para outro estado, vai pagar novamente? Não vai haver uma bitributação ou não vai haver um desrespeito à não cumulatividade do ICMS? A resposta é sim, vai haver um desrespeito à não cumulatividade do ICMS. Vai dobrar, vai duplicar o ICMS. E agora? Agora cabe à distribuidora fazer duas situações. Ela pode fazer um termo de acordo com o Estado, pedindo para que quando ela comprar da indústria para esses fins, para vender para fora do Estado, ela não seja substituída e ela fique com a responsabilidade de fazer a substituição, ou ela entra com pedido de restituição da substituição tributária da qual foi vendida para outro Estado. São as duas situações que acontece, tá bom? Importante isso aqui, tá? É quando ele é eventual ou intermediário, ou seja, ele está no meio da cadeia e se torna um substituto tributário, mesmo tendo sido substituído antes.
E eu preciso falar aqui agora. Eu sei que, nossa, é tanto substituto, substituído, que coisa chata, mas eu estou levando em consideração que você já entendeu quem é o substituto. Substituto, quem é responsável por pagar por todos. Substituído é quem não importa mais, porque já foi pago o ICMS anteriormente. Mas em alguns casos, o substituído se torna substituto e aí é a sopa de letrinhas. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui com a nossa aula. Responsabilidade solidária. O que é responsabilidade solidária? É algo que pega muita gente, tá, pessoal? Pega muita gente. A responsabilidade solidária é o seguinte. Imagine você que a distribuidora, no nosso exemplo lá, vendeu para outro estado, ok? E a distribuidora, por algum motivo, ela tinha que fazer a AST. Estava na regra que ela tinha que fazer a AST. Tinha que fazer o cálculo, pagar a AST para enviar a mercadoria. E por algum motivo, por esquecimento, por dolo, por fraude, por algum motivo, ela deixou de fazer a substituição tributária. Deixou de fazer. E ao deixar de fazer a substituição tributária, ela incorre na seguinte situação. Ela deixou de fazer e aí chegou a mercadoria lá para a empresa que comprou. A empresa que comprou, até lá no Convênio CMS 52, lá estava escrito responsabilidade solidária. O que é a responsabilidade solidária? Se quem deveria ter feito não o fez, o recebedor é responsável solidário. Ou seja, mesmo que ele não fez, faça você mesmo. Faça a empresa que está comprando. Ah, mas não devia ser lá? Devia, mas não fez, faça você, ok? E quando tem que ser feito? Na entrada da mercadoria. Não na questão de quando eu for vender. Não, na entrada da mercadoria. Isso é responsabilidade solidária. É quando eu assumo solidariamente. Se ele não fez, a obrigação cabe a mim, recebedor da mercadoria. Essa era uma cláusula do Convênio 52. Não existe essa cláusula, depois que caiu o Convênio 52, no Convênio 142, não existe essa cláusula. Porém, todos os estados estão colocando nos seus nos regulamentos internos. Por quê? Você acha que o estado vai querer permitir que o contribuinte dele não faça? Se o outro contribuinte não fez, ele não consegue acessar o outro contribuinte que está no outro estado. Ele consegue acessar só o contribuinte dele, do seu próprio estado. Então a responsabilidade solidária, ela não cairá, ela tem que ser feita, tá bom? Isso é importante, ok? Muito importante. Vamos lá, vamos andar. ST da operação antecedente, diferimento. Diferimento? Professor, essa aula não era de substituição tributária? Como assim diferimento? Mas o diferimento é uma espécie da substituição tributária. Só que é o que a gente chama de substituição tributária para trás. Por que é para trás? Porque é o seguinte, vou te dar um exemplo mais na prática para você entender o que é o diferimento. O diferimento é o seguinte, acontece muito com produtores, tá? Produtor rural. Imagina você um produtor rural que vende soja, vende milho, tá? E é um produtor, pessoa física. E ele vende milho. E ele vende esse milho dele para a indústria ou para uma cerealista. Ele vende. Tá bom, quando ele vende esse milho, ele vai vender isso e não vai pagar ICMS. Sem problema, não paga ICMS. Como assim, professor? O produtor rural não vai pagar o ICMS? Na maioria dos casos, não. Na maioria dos estados, não. E quem paga o ICMS para ele? Então, essa mercadoria ela é isenta de ICMS? Não paga ICMS? Não foi isso que eu disse. Na verdade, o que acontece é que aí a indústria fica responsável por pagar o ICMS do produtor e dela. Poxa, professor, agora eu não entendi. Como assim? Esse é o diferimento. O diferimento é colocar para frente a responsabilidade do pagamento do ICMS. Lembra que eu estava explicando na substituição tributária? Que a substituição tributária, o substituto, que é o primeiro, paga para frente? No diferimento é o contrário. O da frente paga para trás. Olha que engraçado. É isso. Então, a indústria recebe aquele milho e quando ela recebe, ela faz todo o processamento. Na venda tem que pagar o ICMS dela e também do produtor rural. E agora eu te pergunto, por que fazer isso? Porque é mais fácil fiscalizar a indústria do que fiscalizar o produtor rural. É muito mais fácil, é muito mais simples. É uma racionalização de como se fazer pegar todos os contribuintes. Para que eu fiscalizar todos os contribuintes se eu posso fiscalizar os maiores, os mais interessantes, os mais fáceis de fiscalizar? Esse é o objetivo também do diferimento, assim como da ST, da substituição tributária. Ok? Vamos lá, vamos andar. ST da operação concomitante. Lê comigo isso aqui, olha só. Quando duas operações ou prestações ocorrem simultaneamente e um dos sujeitos passivos substitui o outro relativamente à obrigação tributária principal. Um dos exemplos é quando ocorre o serviço de transporte de carga.
Pessoal, é o seguinte, quando eu contrato um transportador de outro estado que não tem inscrição estadual no meu estado, ou quando eu contrato um transportador que seja pessoa física, por exemplo, um motorista de caminhão, quando eu contrato ele, a responsabilidade do ICMS do frete não é dele, não é da empresa de outro estado e não é da pessoa física. É da empresa contratante. Ela se torna um substituto tributário. Ela substitui a obrigação dele e paga o ICMS do frete por ela. É a obrigação da indústria, do distribuidor, do contratante daquele frete. Esse é o ST, operação concomitante. Olha a quantidade de coisas que eu te falei sobre ST. Eu espero que não esteja sendo muito rápido. Eu espero mesmo que não esteja sendo muito rápido. Porque isso aqui são informações importantes e eu quero que você grave na sua mente, tá? Mas são imprescindíveis para o seu crescimento aí no dia a dia. Vamos andar! ST de operação subsequente. Essa é o que a gente já estava falando desde o começo. É o que realmente a maioria das situações que acontece. É quando a indústria substitui para frente. Ou quando o substituto, aquele que é obrigado, substitui todo mundo. Os substituídos. Então, substituto. Mais uma vez. Substituto. O primeiro da cadeia. Primeiro da cadeia que substitui todos para frente. Depois eu vou te mostrar como funciona. O substituto tem o CST lá 010, ele tem que pagar o do CMS dele e o CMS dos demais. E o substituído, ele vai pegar o CST 060, lá dentro, lá no CMS dele, não vai aparecer nada, vai aparecer só 060 na nota fiscal e não vai ter o destaque de CMS no substituído. Agora o substituto paga a parte dele e também a parte dos outros. E eu vou te mostrar isso dentro de uma nota fiscal, tá? Vamos lá, vamos andar. Inaplicabilidade da substituição tributária. Como assim, professor? Por acaso existe a inaplicabilidade da substituição tributária? Sim, existe. E eu preciso te falar, quando a mercadoria destinar-se à industrialização. Então vamos lá. Uma indústria, uma mercadoria é obrigada à substituição tributária. Uma indústria que faz essa mercadoria, esse produto, vai vender para outra indústria. De indústria para indústria, são dois caracteres importantes da substituição. Eles são substitutos. Então, de indústria para indústria, não tem ST. De indústria para indústria, não tem ST. Não haverá o recolhimento da substituição tributária. O que mais? Nas operações com mercadorias ST, remetidas a contribuinte detentor de regime especial. TARI. Empresas que têm termo de acordo com o Estado. Lembra que eu te falei que um distribuidor pode fazer um termo de acordo para que ela não venha substituir da mercadoria dela, para que ela possa fazer, para não ter que ficar fazendo processo de recuperação de ST? Então, se tem TARI, também não vai ter a aplicação da ST nessas empresas. O que mais? Nas remessas em que a mercadoria deva retornar ao estabelecimento remetente. Ou seja, remessa para feira, remessa para exposição, remessa para conserto ou reparo, não vai ter o cálculo da substituição tributária. Legal. E na transferência, quando o estabelecimento destinatário for contribuinte substituto em relação à mesma mercadoria. A mesma história da substituição tributária lá do industrial. Outra coisa também, por exemplo, lembra do exemplo que eu te falei do pendrive? Lembra? Imagine eu industrial que agora decido vender para pessoa física. Eu vou vender para o contribuinte final. Eu não vou vender para a distribuidora, não vou vender para você, que é distribuidor, não vou vender para o comerciante, vou vender direto para o consumidor final. Não tem substituição tributária. Aí você fala, professor, não entendi nada. É porque, pensa no conceito, é isso que você tem que entender, conceito. A substituição tributária é a substituição do outro da cadeia. O consumidor final ele não está na cadeia, ele é o último da cadeia. Então não tem quem substituir. Então é o ICMS só dele. Então se a indústria vender para o consumidor final, não há recolhimento de ST. Não há recolhimento de ST. Ok? Vendeu para outro comerciante, seja ele distribuidor ou varejista, aí sim vai haver a substituição tributária. Legal? Vamos andar, vamos juntos. Vamos falar agora dos convênios. Nós precisamos falar dos convênios. É teoria, mas nós precisamos falar dos convênios. Convênio importantíssimo que deve uma reviravolta no ordenamento tributário brasileiro. Por quê? Porque antes cada estado podia escolher a seu bel prazer quais os produtos que seriam da substituição tributária. Em Mato Grosso, todos eram da substituição tributária. Todos. Era uma loucura, pessoal, uma loucura. Então, pense você, uma empresa mandando para um estado, tinha que descobrir se naquele estado era substituição tributária. Ainda tem que descobrir, mas pelo menos agora está mais racionalizado. São os itens que são e são no Brasil inteiro. Eles podem ser ou não podem ser, mas só podem ser aqueles. Um outro item que não está na listagem não pode ser da substituição tributária. Isso ajudou muito, tá? Outra coisa, o Convênio 92 veio trazer o código SEST. Deixa eu explicar um negócio.
Na área fiscal se usa muito o NCM, muito. E onde a gente acha o NCM? A gente acha o NCM lá na tabela TIP. Mas a tabela TIP tem por função entender as situações do IPI. E ela é muito, como eu poderia dizer, ela não consegue ir profundamente na questão da substituição tributária. Então, criou-se o Código SEST, obrigando todas as empresas a colocarem na nota fiscal, não aparece na nota fiscal, mas aparece no XML, o código SEST. Ah, mas no meu estado não tem substituição tributária desse produto, mas está no Convênio 92? Esse produto está no Convênio 92? Está. Professor, mas no meu estado esse produto não é ST. Tudo bem, mas esse produto está no Convênio 92? Está, professor. Ok, então tem que estar lá na nota fiscal, lá dentro do XML, o código SEST. É obrigatório, tá bom? E como funciona o código SEST? O código SEST é composto por 7 dígitos. O primeiro e o segundo correspondem ao segmento da mercadoria ou bem. O primeiro e o segundo ao segmento. Você vai ver isso bem tranquilo aqui. Do terceiro ao quinto corresponde ao item de um segmento da mercadoria, ou seja, já vai refinando. E o sexto e o sétimo correspondem à especificação do item. Legal? Vamos lá, vamos conhecer esses segmentos então de mercadorias? O primeiro e o segundo é esse aqui, pessoal, 01. Então, sempre que começar um código SEST, 01 são produtos de autopeças, tá? Só para você entender essa questão. Mas quais são os produtos? Quais são os segmentos de mercadoria? Produtos não, né? Quais são os segmentos de mercadorias que podem ser da substituição tributária? Se não tiver nesse segmento, não, em nenhum estado pode ser da substituição tributária, ok? Vamos lá? Primeiro, autopeças, bebidas alcoólicas, cervejas, chopp, refrigerante e água, cigarros e outros produtos derivados do fumo, cimento, combustíveis e lubrificantes, energia elétrica, ferramentas, lâmpadas, reatores, starters, material de construção e congêneres, material de limpeza, materiais elétricos, médicos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário, papéis, são situações que podem e devem ser da substituição tributária. O Estado pode colocar? Pode. E se ele não quiser? Se ele não quiser, ele não precisa colocar na ST, tá bom? O que mais? Plásticos, pneumáticos, câmaras de ar, protetor de borracha, produtos alimentícios, produtos cerâmicos, produtos de papelaria, produtos de perfumaria, de higiene pessoal e cosmético, produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, rações para animais domésticos, os pets, né? Sorvetes e preparados para fabricação de sorvete, tintas e vernizes, veículos automotores, veículos de 2 e 3 rodas motorizadas, vidros e vendas de mercadoria pelo sistema porta a porta. Esse venda de mercadoria pelo sistema porta a porta, você vai entender o seguinte, seria os Avon, Natura, esses produtos de encartes, tá? Encartes. Esses produtos de encartes, esses também poderão entrar na substituição tributária, ok? Vamos lá. E o Convênio 142, pessoal? O Convênio 142, ele veio corrigir os problemas do Convênio 52. O 142 veio corrigir os graves problemas do 52. O 52, quando começou, ele já começou com um monte de problema. Porque já veio a ADI lá na STF, a Carmen Lúcia foi lá e um monte de cláusula foi banida ou foi colocada em suspenso até fosse julgado. Aí o CONFAS pegou e soltou nota falando que tinha sido mal interpretado, que na verdade não era aquilo que o pessoal estava entendendo. Na verdade é que a leitura, o texto do Convênio 52 era fraco, era dúbio, era cheio de problemas. E aí ele caiu e veio o 142 para corrigir o 42. Tá? Muito aqui, ó. Muitos nessa época imaginaram que a forma de se calcular esse MSST havia sido alterada. O texto era tão fraco, tão ruim, digamos assim, que deu a impressão para muitos, e eu posso dizer isso para muitos, que havia alterado a forma de se fazer o cálculo da ST. Aí o CONFAS falou, não, por nota, né? Não foi alterado não, continua valendo lá o que estava valendo na Lei Candir, também no Convênio 92, fica tranquilo. Ok, mas o que estava escrito no convênio era aquilo, e aí eles resolveram, então, abolir o Convênio 52 e começar o Convênio 142. Então o Convênio 92 vale até 2018 e o Convênio 142 começa a valer de 2019 para frente. Vamos ver então, na prática, o que funciona, o que não funciona? Olha só, no Convênio 52, que vale até 31/12/2018, a responsabilidade pelo recolhimento do CMSST é do remetente em razão dos existentes protocolos e convênios. É do remetente, ok? Só ele pode recolher. Tá, beleza.
E no 142, convênio 142, a responsabilidade pelo recolhimento do CMS-ST poderá ser atribuída ao remetente, ficando a cargo de cada estado estabelecer a responsabilidade ou não. Então, o executivo de cada estado tem que fazer um decreto falando se é responsabilidade do remetente ou do destinatário, tá? Vai continuar sendo do remetente, na prática vai ser do remetente, mas a gente tem aqui essa possibilidade. Tá bom, lá no 52, responsabilidade solidária por parte do adquirente. Estava escrito no 52. Já no convênio 142, não tem nada escrito sobre isso. Não foi nem abordado. Mas nós sabemos que os estados não vão perder essa oportunidade de colocar a responsabilidade solidária nos seus contribuintes, já que ele não pode fazer nada com o contribuinte de outro estado. Tá bom? O que mais? MVA ajustado, apresentação da fórmula para o ajuste. Lá no 52 tinha a exposição da fórmula. Eu vou te mostrar a fórmula aqui, tá? Tinha a exposição da fórmula. Como funciona o MVA ajustado? Já no 142 não tem, não está abordado. Aí muita gente falou assim, nossa, se não abordou, então não tem que fazer mais o ajuste do MVA. Mas não é verdade, pessoal. Pensa bem, o ajuste do MVA é o que faz, o que garante que seja igualitário a hora de vender. Porque existem, olha, vamos lá. Eu posso ter uma alíquota interestadual de 4%, uma alíquota interestadual de 7% e uma alíquota interestadual de 12%. Quando eu não faço esse ajuste, eu vou pegar no original, vai se perder muito aqui. Os estados não vão permitir isso, tá? Então, um ajuste MVA, mesmo não sendo abordado no 142, você pode ter certeza que os estados estão lá colocando seus próprios decretos. Isso aí é experiência própria, tá bom? Vamos lá, MVA original em operações interestaduais para empresas do Simples Nacional. Tinha colocado que as empresas do Simples não são obrigadas a fazer o ajuste MVA, mas tinha ficado assim, será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Aí pacificou essa questão e no 142, empresas do Simples Nacional não fazem ajuste do MVA. Então vamos falar isso bem claro, tá? Vamos lá. Vendeu para fora do estado, eu tenho que pegar o MVA original e fazer o MVA ajustado. Eu vou te mostrar isso na prática. Beleza, mas se for uma empresa do Simples Nacional vendendo para fora do estado, a empresa do Simples Nacional não faz esse ajuste. Quem faz é apenas a empresa normal, tá? A empresa do Simples Nacional não está obrigada. A administração tributária poderá poderá chamar entidades para fixar o MVA ou o preço, né? O preço da mercadoria. Poxa, mas como assim poderá contar? Mas ela vai escolher seu bel prazer? Aí no 142, não. Ela obrigatoriamente é assegurada a participação das entidades representativas. Deixa eu explicar isso para você aqui, que muita gente não fala. É o seguinte, o que é o MVA? Margem de valor agregada. O que é a margem de valor agregada? É o seguinte, eu estou te vendendo, você é distribuidor, eu estou te vendendo esse pendrive aqui por, vamos falar aqui um preço bem legal aqui. Eu vou vender esse pendrive para você por R$10, ok? Beleza? Pendrive por R$10. Ok, você vai pegar o meu pendrive e vai vender para um comércio. E ao vender para o comércio, você tem que colocar a sua margem de lucro. Porque você tem funcionários para pagar, tem tributo para pagar, tem um monte de coisa para pagar. Então vamos falar que você vai vender com 100% de lucro. Você vai vender por R$20. Meu pendrive era 10 na indústria, acabei de vender para você com margem de lucro. Você vendeu com margem de lucro, você vendeu por 20. Tá bom, o comerciante lá, o varejista, pegou o seu pendrive, comprou por 20, falou assim, eu vou vender esse pendrive por R$30, ok? Por R$30. Legal. Então, o comerciante vai vender lá para o último da cadeia, que seria a pessoa física que vai comprar por R$30. Então, quando o rapaz chega lá para comprar, quer um pendrive. Tudo bem, no varejista, o último da cadeia, R$30. Ele pega o pendrive e vai embora para casa dele. Ok. Mas, lembra que a substituição tributária, o ST foi pago por mim, industrial? Eu estou pagando ST. Eu pago o meu ICMS de R$10 e pago o seu ICMS, o ICMS do último lá, do varejista, que é de R$30. Então o MVA é chegar a esse valor de R$10 em R$30. É entender quanto que o preço vai custar no último da cadeia. Professor, agora você complicou tudo. Como assim entender como que é o último da cadeia? É por isso que existe as participações das entidades representativas. Quanto que esse produto é vendido? Olha, qual esse produto é vendido? Qual que é a média desse produto ser vendido? Não, esse produto é vendido por R$30, por R$35. Então tem que entender qual que é o valor final, em média, que esse produto é vendido, para que o primeiro da cadeia possa ser majorado para sim pagar o ICMS de todo mundo que acontece na cadeia, ok? Na cadeia do ICMS. O que mais? Vamos lá.
O texto polêmico que levava a entender que a base de cálculo da substituição tributária tinha sido alterado também caiu. No 142 ficou muito mais simplificada a forma de se entender e percebeu que não tinha diferença alguma. Vamos lá? E o que faz parte da composição da base de cálculo, professor? Você deu tanta coisa aí, tantas situações conceituais. O que faz parte da base de cálculo do CMS-ST? Vamos lá? O valor do produto. Ponto. O valor do produto faz parte da substituição tributária. Então, eu tenho um produto que era R$10, nós fizemos um exemplo. Mas também ele tem seguro. Se tem seguro, você mandou lá, é muito perigoso ser assaltado? Tem seguro? Tem. Vai pagar frete? Vou. Vai pagar alguma outra situação? Vamos lá, a despesa acessória, né? O boleto também vai pagar? Vou. Todas as situações. IPI? Tem IPI? Tem. IPI é por fora do preço? Tem também. Tudo isso entra na base de cálculo da substituição tributária. Então vamos lá: produto, frete, obrigação acessória, IPI, tudo isso entra na base de cálculo do CMS-ST. Deixa eu dar um exemplo para você bem claro, tá? O frete que está na nota fiscal entra dentro da base de cálculo? Entra. Tá bom, mas imagine que você contratou lá, você comprou de mim, industrial, e você contratou uma transportadora para buscar essa mercadoria. E ao contratar essa transportadora, ela veio com frete por fora, ela veio grampeada na nota, ela não foi feita dentro da nota fiscal da minha indústria mandando para você. O frete é FOB, é sua responsabilidade. E você buscou essa mercadoria e o frete está por fora. Esse frete que não está na nota fiscal é obrigatório a fazer parte da base de cálculo do CMS-ST? A resposta é sim, tá? E muita gente deixa de calcular. Muita gente deixa de calcular. A resposta é sim. O frete, mesmo não estando na nota fiscal, se ele for FOB, se for de responsabilidade de quem está recebendo a mercadoria, ou seja, do comprador da mercadoria, ele faz parte da base de cálculo do CMS-ST. Ok? Legal? Tudo isso faz parte lá da nossa base de cálculo do CMS-ST. O que mais? Restituição também, né? Por exemplo, se foi calculado, se o CMS-ST foi calculado de forma a margem, se a margem de valor agregado, suponhamos que tem uma margem de valor agregado de 90%, e aí os contribuintes daquela cadeia falam: meu Deus, secretário da Fazenda, não tem condição, 90%, está errado, na minha cadeia não funciona assim, eu estou te falando que eu vou vender por 30, com os 90% você está falando, ia dar para uns, vamos lá, 690, vamos lá, vai dar R$50, esse produto não é vendido por R$50, é vendido por 30, eu estou te provando aqui que é vendido por 30, então a Cefaz, Secretaria de Fazenda, poderá, você vai entrar com um processo provando e ela vai restituir. Isso foi garantido lá pelo recurso extraordinário que foi votado pelo STF. Todas essas situações foram feitas no STF também, tá bom? Que mais? E a devolução de mercadoria? Imagine você que está devolvendo mercadoria para outro estado, comprou mercadoria com ST e está devolvendo mercadoria para outro estado com ST. Como você vai fazer para a devolução? Na devolução tem que constar a substituição tributária. Tem que constar a substituição tributária. Pessoal, é muito importante todas essas situações que nós estamos vendo aqui, teóricas, mas mais importante é agora que é na hora da prática. Pessoal, eu estou te falando de substituição tributária, estou te falando de MVA, estou te falando de ajuste de MVA, mas da onde vem isso? Né? Ou seja, eu te mostrei todos os convênios CMS que instituiu, que promoveu isso. Mas como funciona esse MVA? Da onde eu vou encontrar isso? Então a gente vai procurar isso dentro de um protocolo de ICMS. Protocolo de ICMS. Tá. Protocolo de ICMS é quando 2 estados, 3 ou mais estados assinam dizendo que entre eles vai haver substituição tributária daqueles itens, desde que aqueles itens estejam nos segmentos aprovados lá no Convênio 92 de 2015, tá? Tem que estar aprovado lá no Convênio 92 de 2015. Legal. Então, se está aprovado no Convênio 92 de 2015, eu preciso descobrir se o meu estado, se o estado que eu estou, se o estado que eu estou vendendo, está em algum protocolo daquele item, daquele produto. Tá bom? Vamos lá então. Então, a gente descobriu que vai ter que fazer. Tá, mas quando a gente encontra o protocolo, a gente vai encontrar a alíquota sem estar transformada. A alíquota do MVA, o MVA original. Vai ser um MVA totalmente original. Ele não vai estar ajustado. E o primeiro objetivo é te ensinar, na prática,
como funciona o MVA ajustado, ok? Esse protocolo de CMS 41 aqui é do primeiro item, do primeiro segmento que a gente tem lá no Convênio 92, falando sobre autopeças. Então aqui fala sobre autopeças, aqui vai falar quais são os estados que assinaram esse convênio: Bahia, Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Piauí, são os estados que assinaram esse convênio. Poxa, professor, meu estado não está aqui. Bom, vamos olhar, tem mais estados aqui que assinaram, que foram outros convênios, mas baseado nesse convênio. Está tudo aqui, a adesão de Alagoas, Rio de Janeiro, a adesão de outros estados, tá bom? Tá, visto isso, agora eu preciso descobrir qual que é o MVA original que eu vou trabalhar. Qual é o MVA original? Então, vou ler todas as situações e eu vou descobrir aqui, lá embaixo que eu tenho aqui, ó. Primeira coisa, a alíquota residual, qual que é a alíquota? Aqui, ó. A MVA ST original é, tá no parágrafo 2º, a MVA original é 36,56%. 36,56%. Poxa, mas será que é só isso mesmo? Vamos verificar? Olha só, tratando-se de, olha essa palavrinha importante, tratando-se de saída de estabelecimento fabricante de veículo automotor. Então, só quando a indústria estiver vendendo para uma distribuidora, aí vai ser 36,56%. Então, são casos mais raros, tratando de autopeças. Na maioria das situações, são distribuidoras ou fabricantes de peças paralelas, não da indústria automobilística em geral. Então a gente vai procurar, aqui no item 2 está lá, 71,78% nos demais casos. Então, nesse exemplo que a gente vai dar, vamos tratar com esse aqui, 71,78%. Vou te mostrar agora a minha planilha, que eu vou deixar para você, para te ajudar aí, mas você vai aprender a fazer na prática, você sozinho, para depois no dia a dia, se você quiser, para fazer mais rapidamente, vai ter a planilha, tá bom, tá? Então, pessoal, é o seguinte, qual é a forma? A gente precisa descobrir qual é a forma do MVA para fazer o ajuste do MVA. Qual é essa forma? Então tá aqui na tela para você. MVA ajustado é igual 1 mais o MVA ST original, que é 71,78%. Vou colocar aqui, 71,78%. Vou colocar aqui do lado, para depois você ver como funciona. Ela é muito rápida para ele fazer, mas a gente vai aprender a fazer na prática. Você aqui junto comigo, você vai aprender junto comigo. Legal? Vamos lá. 1 mais o MVA ST original. Lembrando que quando eu estou trabalhando com percentual, eu tiro ele do percentual e transformo ele em numeral. Então, 71,78% não é 71,78%. Na verdade, é 0,7178. Eu divido por 100. Eu vou encontrar 0,7178. E depois ele pergunta, qual que é a minha alíquota interestadual? Vou falar que essa alíquota interestadual está vindo de um estado de vamos lá, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, para um estado, por exemplo, na Bahia, que estava lá naquele exemplo. Então seria 7%. 7%. Lembrando que eu vou tirar do percentual também. Quanto seria então? Seria 0,07. Esse seria o valor que eu encontraria de 7%. Então 0,07. Vou colocar aqui 7%, só para ficar mais fácil da gente lembrar por que é. E depois a alíquota intraestadual. O que é a alíquota intraestadual? A alíquota interna daquele estado. Então vai ser, nesse exemplo que a gente vai dar, vamos colocar 17%. Detalhe, e se estivesse comprando de uma alíquota interestadual de 12%, eu colocaria aqui no lugar de 7, 12%. E se meu estado fosse uma alíquota interna de 18%, eu colocaria aqui no caso 18%. Cada estado é um. Por isso que o MVA ajustado é para cada estado. É de estado para estado. Se veio do estado com 12, eu tenho que fazer para 12. Se ele veio com um estado de 7, eu tenho que fazer o MVA ajustado para 7. Se meu estado é 18, com 18. Se meu estado é 17, 17. Se é 19, 19. Eu tenho que fazer esse ajuste do MVA. É importante e imprescindível, tá bom? Então deixa eu pegar a calculadora para mostrar para você na prática como vai funcionar. Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. Então, vamos lá, 1 mais o MVA original. Qual que é o MVA original? 71,78. Então vai ficar 1 mais 0,7178. Deixa eu escrever aqui em percentual. 0,7178, vai ficar assim. E aqui, 7%, 0,07. E aqui, 17, 0,17. Ok? Vai ficar bem tranquilo. Aí, vamos fazer agora na prática. Vamos lá. 1 mais 0,71, 0,7178. Eu encontrei 1,7178. Então eu já tenho a primeira parte da minha fórmula. Agora eu preciso multiplicar 1 menos a alíquota interestadual. O que é 1 menos 0,07? 0,93. Então 1 menos 0,07, 0,93. Então vezes 0,93, eu vou encontrar 1,5975. Tá aqui. E depois, dividido, eu tenho que dividir por 1 menos a alíquota interna do estado. Qual que é a alíquota interna do estado? 17. 1 menos 0,17
é 0,83. Então, dividido por 0,83. Entendeu, pessoal? 1 menos a alíquota interna, 0,17. 1 menos 0,17, 0,83. Então, vou encontrar 1,9247. Aí depois eu tiro menos 1, eu encontrei 92,47%. 92,47% está aqui. Vamos ver se tinha um adismo. Tinha um adismo, é 92,48. Então, vamos lá, 92,48. Tem que fazer arredondamento. Vamos ver se ele faz o cálculo correto, nossa planilha. Então, lá, MVA original, 7,178. Legal. Qual que é o MVA interestadual? 7%. Legal. Qual que é a alíquota interna? A alíquota interna é 17%, 92,48. Igualzinho está aqui na nossa fórmula e eu mostrei para você. Legal. A planilha está aí, você vai poder baixar. Ótimo, muito bom. Mas você não vai esquecer dessa fórmula. Você não vai esquecer, porque é importante que você saiba, ok? Você precisa saber como fazer isso na prática. Tá bom, muito legal, agora você já sabe fazer um ajuste de MVA, mas você também precisa entender como funciona esse cálculo da ST na prática. E com uma nota fiscal não há nada melhor que uma nota fiscal. Então, vou pegar uma nota fiscal de um produto que tenha produtos de autopeças para a gente fazer isso também aí na prática, ok? Então, pessoal, essa aqui é uma nota fiscal de produtos de autopeças. Tá aqui, ó, máquinas agrícolas, qual que é a empresa, peças agrícolas, tudo produtos de autopeças. Mas vamos verificar se realmente é. Será que esses produtos realmente estão na ST? Sem problema. Vou fazer uma consulta aqui, ó, 4009, é o NCM que eu tenho. Vamos olhar no nosso convênio? Vamos lá no nosso protocolo? Então, vou pegar aqui e vou colocar um Ctrl F e vou pesquisar. 4009. Opa! Tubos e borrachas vulcanizadas. Então, eu já sei que esse produto está na ST. Então, aqueles produtos lá estão na ST. Então, vou pesquisar todos os produtos, todos os NCMs. Lembrando que é por cada produto, tá, pessoal? Não é porque a nota tem um produto, todos vão ser. Não, é por produto. Sempre por produto. Vamos voltar para a nota. Nós temos então aqui, ó. Qual é o valor total dos produtos? O valor total dos produtos, 579,44. Muito cuidado para pegar esse valor aqui, tá? O ideal é que você some o valor total dos produtos, porque pode ter alguma redução do baixo cálculo e isso tudo vai interferir no cálculo da ST. Tá? Mas esse produto aqui, essa nota fiscal, não. Então é 579,44. Já vou pegar minha calculadora. 579,44. Qualquer outra coisa que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar as situações que vão somar a esse valor. O que são? Valor do frete, valor do seguro, desconto tem que diminuir, outras despesas acessórias e IPI. Nessa nota nós não temos frete, nós não temos seguro, nós não temos desconto, não temos despesa acessória, mas temos IPI. Então vamos adicionar o IPI 48,91. Eu encontrei 628,35. Quer dizer então que esse aqui é o valor da minha base de cálculo do CMS-ST? Não! Esse aqui não é o valor da minha base de cálculo do ST. Esse aqui é o que eu começo de tudo, 628,35. Tá, e como que eu faço para entender qual que é a base de cálculo? Agora que vai entrar o nosso MVA ajustado. Agora eu vou adicionar o MVA ajustado. Então vamos verificar? Como a gente já fez o cálculo, né? Fazendo o MVA ajustado, vamos verificar lá na nossa planilha? Vou pegar a planilha aqui, quanto que deu? 92,48. Então vou voltar aqui, 92,48. Então vai ser vezes 1,92,48. Professor, mas não é mais? Pode ser, pode pôr mais 92,48% ou vezes 1,92,48, dá na mesma. Eu vou encontrar 1.209,44. Olha só, 1.209,44, está aqui, bateu 1.209,44. Já sei que a base de cálculo da ST está certa. Vamos ver se o cálculo também está certo? 1.209,44 vezes... Nós temos que verificar vezes quanto? Qual que é a alíquota interna? Do estado que comprou, não do estado de origem, tá? Do estado de destino. Nesse caso é 17%. Lembra que a gente fez? 17%? 1.209,44 vezes 17%. Eu vou encontrar lá 205,60. Ah, professor, 205,60, mas aqui está dando 165,05. Então não bateu. Calma. Aí, pessoal, eu tenho que descontar o valor do semestre que já está pago. Qual que está pago? Esse aqui, ó, 40,56. Precisa respeitar a não cumulatividade do ICMS, tá? Então, 205,60 menos 40,56. Eu vou encontrar lá 165,04. Ele fez um arredondamento aqui, 165,05.
bateu, o valor do ICMS-ST está correto. Então, nesse exemplo nosso, eu estou verificando uma mercadoria que foi enviada para mim, verificando se foi calculado corretamente. Você não tem que fazer nada do fundo de cálculo, você não tem que entrar em contato com o meu distribuidor. Então, esse aqui está correto, perfeito. Agora eu vou verificar se o valor total da nota bate. E o que eu preciso saber? Seguinte, vamos lá, 16505, que é o valor do ST, mais 4891, que é o valor do IPI, que também está por fora da nota, mais 579,44, eu encontrei 793,40, que é o valor total da nota, perfeitamente. Agora você consegue verificar se o produto que você recebeu, se a nota fiscal que você recebeu, está com o cálculo correto. Assim como consegue calcular uma nota fiscal que tenha que ter o ST, mesmo que o MVA seja completamente diferente de outro segmento, com itens diferentes, com alíquotas diferentes, alíquota interestadual, alíquota interna. Agora você está apto a fazer, ok? Legal, não é? Eu sei que para você pode parecer, nossa, é muita informação. Vamos lá, ajuste de MVA, protocolo de CMS, convênio de CMS, cálculo da substituição tributária. A verdade, pessoal, é só uma. Se eu conseguir, você também consegue. Se você tem a intenção de se tornar um profissional de destaque na sua carreira, eu posso lhe assegurar que você consegue. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos mais de 5.200 alunos que transformaram as suas carreiras através da nossa metodologia. Veja agora o que a Cristiane tem a dizer sobre um dos nossos cursos. Primeiramente, eu quero parabenizar o professor Arthur pelo curso maravilhoso que eu fiz. Foi a escrita 3.0, onde trouxe um leque de conhecimentos na prática, onde eu pude aprender tudo na prática. Isso para mim foi de grande valia, valeu muito a pena fazer esse curso de uma área tão complexa. Então, professor Arthur, o senhor fez um curso que eu creio que ajudou muita gente, muito iniciante, contador, né? Te agradeço pelo curso que me ensinou muito e que atualmente eu trabalho na área da contabilidade. E que venha muitos para que nós consigamos aprender mais e mais nessa área aí tão complexa que é a contabilidade. O senhor está de parabéns. Deus abençoe, professor. Legal, não é? E eu sei que você pode estar dizendo assim, poxa, professor, mas eu ainda estou na faculdade. Ou se não, professor, eu terminei a faculdade, mas ainda não tenho experiência na área. Ou ainda, professor, eu não tenho tempo. A verdade é uma só. Se você quiser se tornar um contador com maestria, você consegue e eu posso lhe ajudar. Na próxima videoaula eu vou falar para você sobre uma oportunidade única e ainda falaremos sobre PIS e COFINS. No PIS e COFINS você vai entender sobre os conceitos de monofásico, alíquota zero, situações importantes para o dia a dia. E se você deseja se tornar um profissional de destaque na contabilidade e alavancar a sua carreira, você não pode perder o vídeo 3 dessa série. Pessoal, mais um detalhe, não deixe de comentar aqui embaixo o que você está achando sobre a nossa semana da escrita fiscal. É isso, eu te vejo no nosso próximo vídeo aula. Forte abraço, fique com Deus e até mais!